O silêncio de Deus. Abacuque capítulo 2, verso 3 diz assim: Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Talvez você já tenha passado por um momento assim, o momento do silêncio de Deus, em que Deus se cala por completo. Parece até que ele não se importa com você, com as suas dores, com seus problemas, com seus dilemas. Bem, eu acredito que você já tenha passado por estes caminhos, onde o silêncio de Deus parece que faz a nossa mente dar muitas voltas, até ao ponto de pensar que ele não se importa ou até não exista. O que é interessante saber é que o próprio ser humano tem os seus momentos em que ele prefere ficar calado, em total silêncio, mas ele mesmo não aceita e nem admite o silêncio de Deus. Eu vou citar aqui apenas 3 motivos pelo qual o homem deseja ficar em silêncio. O primeiro deles é quando a pessoa fica em silêncio para preservar os seus direitos. Ele procura não falar nada para não produzir prova contra si mesmo, ou até mesmo para evitar que alguém interprete mal as colocações de suas palavras. O segundo motivo é quando uma pessoa sofre de uma profunda depressão e ela procura o isolamento. Ela não quer saber nem da luz do dia, procura um quarto e prefere ficar no escuro, sem ver e nem querer falar com ninguém, porque nada nesta vida e nem ninguém consegue preencher o seu vazio existencial. O terceiro motivo que faz uma pessoa ficar calada é quando ela quer dar um desprezo para alguém que a magoou e ela então julga que essa pessoa não mereça ouvir sequer a sua voz. É um tipo de vingança camuflada. Bom, para com Deus é diferente os motivos, mas Deus também fica em silêncio. Ele fica em silêncio, conforme está em Romanos capítulo 1, quando o homem quer seguir os seus próprios caminhos, mas também ele fica em silêncio quando ele quer dar ao homem a oportunidade de um desenvolvimento da sua fé, de um crescimento espiritual, de um relacionamento mais profundo com a sua pessoa, de conhecê-lo como ele verdadeiramente é, onde a nossa fé, nesse exato momento, é colocada como em um crivo, sim, um crivo, onde as pessoas terão a possibilidade de ver que nós não vivemos de fantasias e que não vivemos de uma fé só de palavras, mas sim de ações. Jó passou por isso quando Deus testemunhou ao seu respeito e o adversário de nossas almas se colocou contra e disse que era fácil lhe obedecer a Deus, porque Deus o cobria de bens. Então, é fato que a nossa sinceridade, a nossa integridade, a nossa justiça, os nossos caminhos diante do Senhor, desviando-nos do mal, precisam ser provados. Não para que Deus saiba, mas sim para que os nossos adversários, o mundo físico e espiritual, e por que não dizer até nós mesmos, venhamos a dizer verdadeiramente, Ele é fiel ao Senhor. Então, o silêncio é tão importante, porque, de qualquer forma, nós vamos desenvolver ainda mais uma vida de comunhão com Deus. Mas é nesse momento do silêncio que nós não sentimos a presença de Deus e nem conseguimos ver a sua existência, seja por qualquer lado que a gente olhar. Jó passou por isso no meio da sua dor e ele pôde deixar muito bem claro que ele sabia que Deus existe, que Deus estava presente. Mas a sua dor era tão grande que ele pôde relatar: eis que ele passa diante de mim e eu não o vejo. Ele torna a passar perante mim e eu não o sinto.
Jó capítulo 9 e verso 11. Então está bem claro que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Deus passa outra vez, você é que não vê e você é que não sente, por causa da sua dor, do seu sofrimento. Nesse exato momento ele está aí do seu lado. Jó tinha uma certeza, o seu Senhor ele está vivo. Ele dizia, porque eu sei que o meu Redentor ele vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e não pelos olhos de outras pessoas. É por isso que o meu coração se consome dentro de mim. Jó capítulo 19, verso 25, cita isso tão claro que dá para a gente entender. Dentro de nós haverá muitos pensamentos, mas uma certeza não pode ser retirada. O nosso Deus está presente, está passando por nós, está nos vendo e nós sabemos que Ele vive. Espero que você entenda e aproveite esse momento, talvez ímpar na sua vida, porque alguns passam por ele e se desviam, outros passam e servem ainda melhor ao Senhor. Jó disse ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Contudo, os meus caminhos eu vou defender diante dele. Jó 13:15. Então, saber que Deus pode até nos exterminar dessa terra e nós continuarmos esperando nele é uma questão de realmente entender que Deus não nos abandona. Como é que você pode superar essa situação do silêncio? Esperando em Deus. O segundo ponto é praticando a ascese. E o que é a ascese? O dicionário define de uma forma clara e muito precisa. A ascese espiritual é proveniente de uma palavra grega que é traduzida para o nosso português como exercício. Refere-se à prática de autodomínio e de renúncia de si mesmo, visando um desenvolvimento, uma busca espiritual pela perfeição. Isso pode ser enquadrado num contexto religioso ou filosófico. Essas práticas ascéticas podem incluir uma disciplina do corpo, como regras, a contenção de desejos e a própria renovação da nossa mente, levando sempre os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus, o Senhor nosso. Verdade que este caminho é um tema assim de uma aridez muito forte, mas ele é muito importante. Aos que acreditam que podem conquistar o céu a preço de penosas penitências, essas pessoas se enganam redondamente. Nós que admiramos a verdadeira espiritualidade, acreditamos e sabemos que o céu, a outra margem do rio, é graça de Deus, que será dada para os que vivem em sua graça, e não para aqueles que se vangloriam de caminhar sobre as águas. Deus é o único barqueiro que pode nos levar à outra margem desse rio, ao rio da água da vida. Se isso não tivermos nenhuma presunção de queremos ficar atravessando pelos caminhos sozinho, nós precisamos de Deus em todos os momentos, mesmo na hora que ele se faz como se estivesse ausente, em pleno silêncio. Se você quer servir ao Senhor, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. A tradição encontrou uma forma muito melhor para expressar o que é a ascese. É seguir nu, despojado, o Cristo nu e despojado. A ascese só tem valor
quando ela é feita por amor de alguém, em vista de alguém e em benefício de alguém. Nunca visa o benefício próprio. Então, se exercite nesse momento de solidão, nesse momento de silêncio pleno, se exercite. Entregue todo o seu ser nas mãos do Senhor, deixe as coisas passarem do jeito que elas vêm, elas devem ir embora. No final, eu tenho certeza, Deus te presenteará. Abrace essa oportunidade. Não fale coisas que não deve, não desacredite em Deus. Continue mantendo a sua fé com muita integridade. Prove para si mesmo, para o mundo espiritual e para todos que olham para ti, que verdadeiramente Deus existe. Deus te abençoe.